paz, o amor do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Gostaria de iniciar lembrando daquela história sobre duas crianças que brincavam tranquilamente sobre um lago de gelo, quando de repente o gelo se quebra e uma das crianças, caindo na água, fica sob o gelo. A outra criança, o outro amigo, corre para pegar uma pedra e tentar tirar o seu amigo debaixo da camada de gelo. Bate repetidas vezes com aquela pedra sobre o gelo, até que o gelo se rompe e ele consegue tirar o amigo de lá de baixo. Os bombeiros, quando chegaram para fazer o resgate e olhar a situação, viram o gelo quebrado, aquela criança ao lado, e perguntaram para ele: como é que você conseguiu fazer isso? É impossível que, com essas mãos pequenininhas e somente com essa pedra, você tenha conseguido quebrar o gelo e tirá-lo de lá de baixo. Uma senhora que passava por ali, olhando aquela cena, escutando o que os bombeiros estavam dizendo, se aproximou e disse: eu sei. Como foi que ele conseguiu? E os bombeiros perguntaram: como? E ela responde: não havia ninguém ali por perto para dizer que ele não seria capaz. Essa história serve para nos lembrarmos da importância da palavra falada nas nossas vidas. Tiago chama a nossa atenção para esse tema em sua carta, no capítulo 3, versículo 2, quando ele diz assim: todos tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca no falar é realmente um homem perfeito. Tiago, em sua carta, nos chama a atenção sobre o discernimento cristão frente a diversas situações da vida, entre elas, o falar. Mas não é só nessa carta que nós encontramos a importância desse tema. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes. Está em Salmos, capítulo 33, versículo 6. E nós todos conhecemos. Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Está na Gênesis, no capítulo 1, versículo 3. A palavra falada tem uma importância enorme para a humanidade. É por ela que normalmente nós aprendemos as coisas na escola, na vida, pelas inúmeras pessoas que passam pelo nosso caminho. É pela palavra que nós ouvimos sugestões, ouvimos críticas e conseguimos manter todo tipo de interação com as demais pessoas. Se nós pensarmos bem, a palavra falada é um dom divino, uma entre tantas ferramentas que Deus nos deu para o nosso desenvolvimento. É pela palavra falada que muitas vezes nós expressamos as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. A palavra falada carrega uma carga energética que pode afetar o nosso ambiente e todas as pessoas ao redor desse ambiente. Quando nós usamos palavras carregadas de amor, de respeito, de bondade, nós estamos emitindo uma energia positiva que contribui para a harmonia e para o bem-estar do ambiente. Por outro lado, quando nós utilizamos palavras negativas, nós criamos desarmonia, sofrimento. Jesus, quando nos pedia para vigiar, principalmente pensava no nosso pensamento. Mas, se nós educarmos as nossas mentes, quando a raiva, quando a desordem chegar e encontrar um ambiente mental limpo, harmônico, vai perder essa carga negativa e provavelmente vai sair em forma de palavras disciplinadas. Difícil pensar sobre isso? Tudo que nós temos na nossa mente, tudo que nós temos guardado nos nossos cérebros, foi codificado de forma linguística. Nós buscamos tudo na memória usando palavras. Onde é que eu deixei a chave do carro? Cadê a minha carteira? Como chama mesmo aquela pessoa? A palavra é um código que serve para operar essa máquina maravilhosa que Deus nos deu para a nossa evolução. A palavra é até mesmo um elemento revelador de amizade. Quando nós brigamos com alguém, quando alguém se zanga com alguém, normalmente as pessoas param de se falar. Se elas estiverem no ambiente público, muitas vezes, por obrigação e respeito aos outros, elas até acenam,
fazem um gesto com a cabeça, mas falar, jamais. E Tiago reforça isso nessa passagem que nós vimos, quando ele diz: se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Se colocarmos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Isso também funciona conosco. Por isso nós devemos policiar as nossas palavras, para que nós não venhamos a nos arrepender. Como? Evitando tudo que é de mau gosto, tudo que nós sabemos que é errado. Piadas de mau gosto. Antes que me perguntem. Piada ruim pode, de mau gosto é que não. Termos impróprios, palavrões, palavras de ofensa, crítica destrutiva, mentiras. Todas essas coisas não causam só danos ao próximo, mas muitas vezes essa carga negativa pode repercutir na nossa jornada interior. Assim como o universo foi criado pela vontade de Deus, pelas palavras de Deus, o nosso mundinho, o nosso universo pequenino, também é criado e sustentado pelas nossas palavras. Nunca podemos esquecer que a palavra falada não volta mais. Não tem como ser apagada. Por isso, palavras de incentivo, de empatia, de compreensão têm um grande poder de elevar o espírito, de promover até mesmo uma cura emocional. A prática do bom uso da palavra, com intenção pura e de coração aberto, é uma das muitas formas de exercer amor e solidariedade. As palavras têm o potencial de trazer luz, esclarecimento, de suavizar as nossas dores e, muitas vezes, de promover o entendimento entre as pessoas. Certa vez, um palestrante falava sobre o poder da palavra. Quando um homem sentado ali nas primeiras fileiras se levanta e diz: isso é bobagem. Quer dizer que se eu disser felicidade, 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 eu vou ser feliz? E se eu disser desgraça, 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 vou passar a ter problemas? São só palavras, isso é bobagem. O palestrante então se aproxima da beira do palco, olha bem nos olhos desse senhor que estava de pé e diz para ele: cale-se. Você não é capaz de entender uma só palavra do que está sendo dito aqui hoje. Na hora, aquele homem fica assustado e a raiva aflora e ele diz: quem você pensa que é para falar assim comigo? E o palestrante então diz: desculpa, eu não queria te magoar. Realmente fui além. Aceite as minhas mais sinceras desculpas. E o homem então automaticamente se acalma. O burburinho começa na plateia, em volta daquelas pessoas. E então o palestrante diz: agora você percebeu o poder das palavras. As primeiras palavras, no segundo que eu as pronunciei, te causaram raiva. E as palavras seguintes, em segundos, te trouxeram a calma. Espero que hoje você tenha compreendido o poder que tem uma palavra. Pela palavra, nós incentivamos ou desanimamos alguém. Pela palavra, nós guardamos memórias que nós vamos buscar naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas. Pela palavra, nós construímos o nosso mundinho de amor, de paz, de felicidade. Ou não, dependendo das palavras. Por isso, gostaria de encerrar com uma frase do Chico Xavier para que possamos refletir sobre ela essa semana. Chico disse: conduzamos nossa língua ao trabalho renovador da personalidade e passaremos a viver em novo campo de simpatia, irradiando o bem e recebendo o bem, enriquecendo aos outros e engrandecendo a nós mesmos, em nossa abençoada ascensão para a luz. Que a paz de Deus permaneça com todos nós. Uma excelente semana.